Hoje eu vou usar no banheiro esse Veja. Comprei ele já tem um tempinho, mas eu nunca usei. Ele é um tira-limo 2 em 1, desinfeta e bloqueia, com colorativo. Eu tenho mania de jogar água sanitária no banheiro todo, né? Então hoje eu vou testar esse Veja aqui pra ver se eu vou gostar. Aí eu vou jogar um detergente aqui com uma esponjinha e venho com esse cloro aqui, que diz que tem que deixar ele por 10 minutos. Aí eu vou fazer isso aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Se eu gostar, eu falo com vocês. Vamos testar.